Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. A repórter Tayana Conrad está de volta ao Jornal da Rede Alesp e traz pra gente mais informações. Olá, Tayana! Olá, Fábio! O que você nos traz agora? Tá certo, vamos lá para mais informação. Na verdade, hoje, já fiz a primeira entrada aí, um apanhado sobre a nossa agenda, né? E falei aí sobre um importante projeto de lei que virou lei, né? Foi sancionado aí pelo governador do estado. E agora, Fábio, eu vim contar um pouquinho para vocês, embora eu sei que no jornal também vocês estão repercutindo tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista, mas eu vim repercutir um evento que eu cobri ontem, né? Eu cobri ontem um ato solene que debateu a inspeção e fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal. Esse evento, então, foi presidido pela deputada Márcia Lia, mas foi idealizado por outros deputados, né? Pelo deputado Maurici, do PT, pela deputada Marina Elô, do Rede. Também a gente teve a participação da codeputada Cláudia Visoni, que é da mandata ativista, né, da Alesp. E também contamos aí com o secretário de Estado aí de Agropecuária e Abastecimento, Gustavo Junqueira. Então, foi um debate aí bastante importante, né, que a gente teve na noite de ontem, bastante extenso, começou às 17 horas e terminou por volta de 20 horas. Então, foi um debate bastante importante para falar sobre o projeto de lei de número 596 de 2020, que é um projeto de lei, então, de autoria do governador João Dória, e altera o funcionamento de Serviço de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Estado. A deputada Marcelia trouxe esse assunto, né, porque a ideia desse projeto de lei é de diferenciar a inspeção e a fiscalização, e também possibilita que esse serviço de inspeção seja, então, levado aí para a rede privada. Então, a rede privada que cuidaria dessa questão da inspeção. E aí foram ouvidas também outras autoridades de setores, né, ligados à agropecuária, que falaram um pouquinho sobre o receio da privatização de uma parte desse serviço. Então, esse foi o destaque ontem, né, desse ato solene, que a gente também está repercutindo aí durante o jornal e também durante a nossa programação, Fábio. Esse assunto é muito interessante, Tayana, até porque estimas, né, suspeitas, né, que a Covid-19, o vírus de Covid-19, surgiu lá na China por meio de animais comercializados, né, de forma aberta, né, no mercado aberto, animais vivos, né? Então, sempre a fiscalização em cima desse tipo de coisa, em cima dos animais, do comércio de carnes de animais, tudo isso é muito importante para a qualidade sanitária, né, das nossas vidas, da população aqui de São Paulo e do Brasil. Assunto muito interessante. É importante lembrar também, Fábio, né, que além desse ato solene que a gente tem ontem, a gente tem frentes parlamentares aí que cuidam dessa questão, tem a comissão também. Então, é importante realmente esse tipo de debate, né, e trazer todos esses especialistas aí, seja a favor ou contra, né, trazer também alguém do Estado, assim como a gente teve a participação do secretário. Então, foi um evento bastante interessante. A gente tem ele na íntegra aí no nosso canal do YouTube, Fábio. Então, é bastante interessante o telespectador ficar de olho aí nesse tipo de debate, né? Tayana Conrad, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp aqui de hoje. Eu que agradeço. Bom jornal. E uma boa tarde para nós. Tchau, tchau. Esse assunto que a Tayana trouxe é interessante e mostra que mesmo em época de pandemia, a Assembleia Legislativa de São Paulo não para. O tempo todo são atos solenes, são comissões, são reuniões promovidas pelos deputados, muitas vezes com entidades civis também. Então, a Assembleia Legislativa, desde que quando começou a pandemia aqui no Brasil, ela nunca parou. Sempre os deputados procurando trabalhar para o melhor para a população paulista, tentando fazer avançar projetos. Trouxemos hoje aqui projeto que ajuda a preservação de áreas ambientais em municípios que são municípios
mais pobres, né? Então, a Assembleia Legislativa está trabalhando, obviamente que se adequando à condição, né, que a gente vive hoje, trabalhando muitas vezes os deputados em home office, né? Então, muitas das reuniões, muitas das conversas são conversas virtuais, né, por videoconferência, mas os deputados não param e a Assembleia Legislativa de São Paulo não para. Tudo isso preocupado com o melhor para a população paulista. E vamos falar agora sobre medidas de combate à violência infantil. Isso são implantadas com a Lei 17.337 de 2019, um conjunto de ações educativas para o ambiente escolar no intuito de capacitar crianças e adolescentes e para identificar e combater assédios e violência intrafamiliar. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Boa tarde, deputada. Um prazer conversar com a senhora no Jornal da Rede Alesp mais uma vez. Boa tarde, Fábio. O prazer é meu. Eu agradeço mais esta oportunidade que o Jornal da Rede Alesp nos concede de tratarmos de um tema e, mais uma vez, sobre ele, que é tão urgente, que é tão solene para este tempo e para as nossas crianças e adolescentes. Deputada, então, por gentileza, explique para os nossos espectadores que ainda não sabem nada sobre essa lei, qual o intuito dessa lei de sua autoria que impõe ações de prevenção e combate à violência infantil. Fábio, essa lei já se encontra aprovada e sancionada recentemente pelo governador de São Paulo. Portanto, é uma lei que está em vigor, não é? E ela traz um conteúdo que é muito urgente para este tempo, repetindo a mesma expressão que eu utilizei no começo da entrevista. Eu vou trazer, Fábio, só 2 números para a gente Fica à vontade, deputada. Fica à vontade. Para a gente identificar a relevância dessa legislação aqui no estado de São Paulo, não é? Vou trazer um número aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é? O Fórum Brasileiro, ele traz a informação, esses números que eu vou apresentar aqui, eles são do ano de 2018, tá? Porque foi um ano, Fábio, que numa série de uma série estatística sobre o abuso sexual infantil, que começou em 2011, não é? A obrigatoriedade de captação dessas notificações, nesta série de 2011 para 2018, 2018 bateu o recorde em denúncias de abuso sexual infantil. Foram 32 mil crianças abusadas sexualmente no ano de 2018 no Brasil. Isso nós estamos falando dos casos que são notificados, dos casos que são denunciados. A gente sabe que a subnotificação é altíssima, porque o maior desafio para se combater esse tipo de violência é exatamente o silêncio da vítima. E por que a vítima fica em silêncio? E aí eu estou me encaminhando e estabelecendo esse raciocínio, essa dinâmica, para nós chegarmos na relevância da lei. Não é? Por que a subnotificação é alta? Por causa do silêncio da vítima. E por que o silêncio da vítima é tão alto? Porque a vítima não tem conhecimento, ela não é capacitada num trabalho preventivo e educativo a identificar estas formas de violência. Então, vamos lá. Eu vou trazer só mais um número aqui, Fábio, que eu considero relevante também. Este número é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que abriga o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, mais conhecido como Disque 100, que também não é utilizado, não é, em toda a sua potencialidade para esse tipo de notificação, não é? E o Disque 100, ele noticiou que em 2020, ele noticiou em 2020
que em 2019 foram 17 mil crianças abusadas sexualmente no Brasil. Eu quero dizer com isso que nós ainda não temos, Fábio, lamentavelmente, nós ainda não temos os dados do ano mais crítico, que foi o ano de 2020, e ainda está sendo o ano de 2021, na crise emergencial da pandemia, onde a própria ONU Mulher, no início da pandemia, já deu este alerta, né, de que a violência doméstica, especialmente contra mulheres e meninas, seria alarmante durante a pandemia em virtude do isolamento social, da hiperconvivência que coloca os agressores mais tempo em companhia das suas vítimas. Então, eu não estou querendo ser alarmista, mas vejo com muita preocupação os números que ainda não temos ocorridos em 2020 e seguindo por 2021 sobre violência doméstica e intrafamiliar e abuso sexual. Então, a lei vem neste espírito de combater o maior obstáculo para a identificação de casos de violência intrafamiliar e abuso sexual contra crianças e adolescentes, que é o silêncio. Então, a lei, ela propõe um amplo programa educacional no estado de São Paulo, que envolve, Fábio, as escolas, todas as escolas públicas do estado de São Paulo, né, que deverão capacitar os seus professores para treinar estes alunos, desde o ensino fundamental ao ensino médio, estamos falando de crianças e adolescentes, a identificarem. É um processo educativo, primeiro, de conscientização, é um processo educativo de estímulo à denúncia, contar o que está acontecendo, e é um processo educativo para que a criança identifique que aquela prática que está sendo promovida contra ela trata-se ou de uma violência doméstica e nas relações intrafamiliares, ou é um abuso sexual. Porque ela tendo essa compreensão, sabendo identificar, não é? Tendo este conteúdo que será ministrado de forma adequada conforme a faixa etária de cada criança e adolescente, portanto, é uma linguagem adequada e uma técnica adequada, ela vai poder rapidamente identificar e contar para alguém, para que a intervenção seja feita e os efeitos que são de difícil reparação sejam impedidos. Agora, deputada, escutando tudo que a senhora nos apresentou, eu fico preocupado simplesmente com a implementação efetiva disso nas escolas. Até porque o estado de São Paulo é muito grande, a gente sabe que a realidade das escolas é bem diferente de município para município, mesmo fazendo tudo parte de um conglomerado de escolas do estado de São Paulo. Como que a senhora acredita que deva ser, na prática, implementada essa lei nas escolas paulistas? Fábio, eu, inclusive, já estou conversando, e é uma coisa bem interessante que eu vou compartilhar agora com os ouvintes e com você, não é? Eu fui procurada por uma delegada da mulher, que no seu município tem feito um trabalho com ênfase no combate ao abuso sexual infantil. E ela é professora da Academia de Polícia, ela é qualificada para fazer este trabalho, não é? Se colocando à disposição e sugerindo, porque agora será editado um decreto colocando como vai ser implementada na prática esta lei. É por meio de um decreto governamental, do qual eu tenho interesse em fazer parte da construção, sugerindo, não é? E essas sugestões já começam a nascer de pessoas que trabalham com abuso infantil e que têm interesse, não é, em ser capacitadores. O que a lei trata, Fábio, é que os professores deveriam ter formação, não é, em pedagogia, psicopedagogia ou
assistência social, são algumas áreas do conhecimento que a lei sugere que esse professor que vai ministrar esse conteúdo tenha, mas se ele não tiver, a lei também já estabelece que esse indivíduo, esse professor, seja capacitado na Escola de Formação Profissional de Professores do Estado de São Paulo, Paulo Renato, a Escola Paulo Renato, que ali ele seja capacitado para aqueles que não têm esta formação. Mas nós estamos agora numa interpretação mais ampliada do quanto esse programa pode ser emancipado, não é? Essa delegada de polícia me sugerindo uma interlocução, um diálogo entre escolas e delegacias da mulher, cujas profissionais têm essa capacitação, não é? Para lidar com este tipo de violência doméstica ou de abuso sexual. Ela está sugerindo que estes profissionais da segurança pública possam ser utilizados na capacitação desses profissionais da educação. Eu achei extraordinária a ideia, me comprometi com ela de levar essa ideia ao nosso secretário da Educação, Rocieli, não é? Exatamente para que a gente possa ampliar, não é? A capacitação dos professores que vão levar esse conteúdo para a sala de aula. Então, isso vai depender, Fábio, do decreto governamental e de como a Secretaria da Educação vai tornar prática a execução desta lei. Mas, naturalmente, quero estar à disposição, como tenho estado sempre e lidando com este tema da violência doméstica e do abuso sexual infantil há tantos anos, sou advogada e por muitos anos atendi vítimas dessa modalidade de violência, estamos à disposição para participarmos da construção prática da implementação dessa lei e com toda a urgência que o tema requer, não é? Portanto, já há, Fábio, já há um ambiente de preocupação e até de sugestões de como implementar isso. Mas o cerne da questão é que este indivíduo em formação, criança e adolescente, eles precisam, não é, ser capacitados, conscientizados, treinados, estimulados, não é, a denunciar a partir do conhecimento que ele tem de que seu corpo está sendo violado e uma violência está sendo praticada contra ele, tanto as de natureza física diversas nas relações domésticas, quanto e principalmente a maior de todas, que é a violação da dignidade sexual. Deputado, eu achei muito interessante essas colocações da senhora pelo seguinte: para se colocar um projeto dessa amplitude, para realmente funcionar no Estado, pelo que eu estou entendendo, é fundamental que exista a competência dos professores, para que eles tenham as informações, para que eles saibam passar essas informações para as crianças, para os jovens, dependendo da idade, como a senhora colocou. Então, vai ser fundamental que, primeiramente, se veja quais os professores que já têm essa capacitação, quais que precisam ser capacitados para, a partir daí, o projeto andar e, efetivamente, a gente colher os resultados dele, né? É isso mesmo, Fábio. Tanto que a lei dedica um artigo para tratar sobre a capacitação dos professores. Nós até avançamos, não é, a lei estabelecer que a própria Escola de Formação de Professores aqui do Estado de São Paulo, a Paulo Renato, possa fazer essa capacitação. Mas é claro que isso pode ser ampliado com a participação de profissionais da segurança pública, e eu fiquei animada com essa ideia, não é? Que, inclusive, muitos se disponibilizam a participar, não é, dessa capacitação, a exemplo dessa delegada que nos procurou ao tomar conhecimento da sanção da lei, porque ela trabalha com o tema do abuso infantil, não é? Esse diálogo, essa conversa entre
educação e segurança pública, não é, pode ser muito frutífero para o objetivo que nós pretendemos alcançar. E há muitos profissionais da segurança pública, Fábio, que têm este conteúdo, que estão envolvidos com a defesa da criança, do adolescente, e tem essa disposição de participar na implementação desse programa que eu trato com toda urgência e com toda solenidade que este assunto requer para as nossas crianças e adolescentes. Você viu que eu trouxe aqui 2 números, né? 2018, 32 mil crianças abusadas sexualmente. Não poder... Isso é um problema de saúde pública, Fábio. Exatamente. Né? Em 2019, 17 mil. E a gente sabe que a subnotificação é altíssima. Portanto, esse número ele pode ser infinitamente maior. Exatamente porque essa criança ela não sabe quantas crianças só sabem que foram abusadas sexualmente, que sofreram violência doméstica em outras modalidades, porque a lei não trata só de abuso sexual, é das outras modalidades de violência doméstica, só tem esta consciência na vida adulta. Né? E quando ele está já na vida adulta, ele carrega consigo efeitos, não é, de difícil reparação e, em alguns casos, de impossível reparação, que levam à depressão, que levam ao suicídio por não saber lidar com aquela dor reprimida durante toda a vida, não é, sem tratamento, sem nenhum tipo de atendimento e acolhimento, e isso pode ser desastroso em todos os âmbitos da vida adulta, não é? Nas relações de trabalho, conjugal e nos relacionamentos humanos em geral. Deputada Damares Moura, eu já tive o prazer de parabenizá-la por esse projeto que virou lei e agora eu quero parabenizá-la mais uma vez pelo empenho para que a lei seja efetivamente, funcione, porque uma lei aprovada que não funcione não adianta nada. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Jornal da Rede Alesp. Fábio, eu que agradeço. E o seu reconhecimento, não é, da nossa preocupação em que efetivamente isso seja uma realidade que transforme realidades. Não adianta termos um projeto de lei aprovado, sancionado, que não transforme a realidade das pessoas. Então, eu agradeço a oportunidade que vocês da Rede Alesp sempre nos dão e deixo um abraço carinhoso a todos os ouvintes do Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, Fábio. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, deputada. Realmente um assunto importantíssimo e que a deputada está empenhada para que essa lei realmente funcione aqui no estado de São Paulo. E vamos aqui a mais notícias. O papel dos municípios na elaboração e implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional foi tema de ato solene ontem em ambiente virtual. A reportagem é de Amanda Nascimento. O evento em ambiente virtual contou com a participação de gestores, vereadores e representantes da sociedade civil para abordar a adoção de medidas para promover o direito de acesso à alimentação adequada. A deputada Márcia Lia, do PT, organizadora do encontro, ressaltou a necessidade de discutir o tema e sugeriu a elaboração de uma cartilha sobre segurança alimentar. Eu penso que discutir o papel dos municípios na elaboração e implantação de políticas públicas de segurança alimentar, já com algumas experiências consolidadas pelo Estado de São Paulo, é fundamental. E eu quero dizer que o Fórum Paulista está de parabéns e a Frente Parlamentar está aí contribuindo com vocês na perspectiva de que a gente possa fazer a conscientização, né? Eu acho que seria interessante que a gente pensasse na possibilidade também de elaboração de uma cartilha sobre segurança alimentar. Penso que o Fórum, junto com a Frente Parlamentar, pode fazer aí um pensamento de todo o resultado desses vários encontros de segurança alimentar que vocês programaram para os próximos meses, abril, acho que vai até maio, né? E dizer que é uma grande alegria saber que tem pessoas tão importantes como a Maria Rita Marques, uma
Marcelo Mazeta, nosso companheiro querido, que está conosco aqui em Araraquara, a Silvani Silva, essa maravilhosa, assentada aqui em Araraquara, a Vanúzia Teixeira também, você, enfim, todos os que militam nessa causa tão fundamental no momento em que a gente vive no Brasil, acho que uma fome sem precedente, uma crise institucional e uma crise social horrível, né? E nós precisamos dar conta de encontrar caminhos para que os municípios possam socorrer essas famílias. Maria Rita Marques, coordenadora do Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, abordou as mudanças trazidas pela pandemia e as ações para a garantia da alimentação. A Covid, a pandemia, ela nos coloca frente a repensar o nosso modo de vida, né? Até para pensar na saúde daqueles que têm o acesso ao alimento, nem sempre a disponibilidade de alimentos saudáveis, sustentáveis, ela ainda precisa ser trabalhada. Ela nos coloca à frente dessas iniquidades que a gente tem, né? Que essa distância entre os que têm mais e os que têm menos, com certeza, a gente vai constatar que cresceu muito nesse momento de pandemia. Ela nos coloca também frente a um modelo econômico que já não dá mais conta, né? A forma de explorar os recursos do planeta, ela nos coloca frente à própria biodiversidade, as mudanças climáticas e todas essas questões que nos levam a repensar a nossa forma de conviver com as pessoas e com a terra. A cidade de Araraquara, no interior paulista, foi citada como exemplo de iniciativas para auxiliar as famílias vulneráveis, além do combate à fome e à miséria. Marcelo Mazeta, mestre em desenvolvimento territorial e meio ambiente e gestor da prefeitura da cidade, relata o que tem sido colocado em prática. O papel do executivo nesse processo, né, é fundamental. E como a professora Maria Rita disse, a importância de se ter a vontade política do gestor em fazer, né, um investimento na área e nas ações da segurança alimentar e nutricional, para que você possa ter o mínimo de estrutura para trabalhar. E aí entra, né, como ela bem disse, o CISAM, né, o CISAM, né, na sua estrutura municipal, né, que são formados pelos pilares que são fundamentais, né? O conselho, nós fizemos a reestruturação dele, ele estava obsoleto, né, adequamos a legislação à luz da legislação atual, né, criamos a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um espaço fundamental para esse debate, né? Não dá para você discutir a fome e a miséria sem ter as diversas partes e setores que atuam diretamente com a temática. Vanúzia Teixeira é coordenadora do Coletivo de Segurança Alimentar da Baixada Santista e falou sobre a falta de departamentos específicos à temática para, assim, ter um controle das ações sociais, além de ressaltar a relação entre a segurança alimentar e gastos com tratamentos de doenças. Quando a gente fala que a política pública ela precisa ter prioridade, é para que ela não seja atropelada, como acontece com muitas outras políticas públicas, e a segurança alimentar não é diferente. Nunca se ouviu falar tanto de CRAS, nunca se ouviu falar tanto de cadastro único, e eles existem há quantos anos? Né? Esse público está lá há anos, né? E nunca se ouviu falar tanto dele. Mas o que eu quero que a gente reflita é o que fazer daqui para frente. O ato solene foi realizado pelo Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com o apoio da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural. O evento faz parte do ciclo de diálogos Alimentação, Agricultura e Nutrição no município.
E vamos com mais entrevista, a última entrevista do dia aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre uma parceria entre a Ordem dos Advogados, a OAB São Paulo e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, o SAP. A parceria viabiliza o atendimento da advocacia ao cliente em cárcere, através de recursos tecnológicos, como a videoconferência. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Ana Carolina Moreira Santos. Ela é vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Como vai? Eu vou bem, a senhora? Tudo jóia. Doutora, qual o balanço que a senhora faz desta parceria entre a OAB São Paulo e a Secretaria de Assistência Penitenciária? Bom, o balanço é muito positivo, né? Foram mais de 135 mil atendimentos realizados desde o mês de maio do ano passado até março desse ano. Foi uma união de esforços entre a OAB São Paulo e a Secretaria de Administração Penitenciária, exatamente para garantir que esse cidadão em situação de prisão tivesse seu contato com a advocacia assegurado através dessas plataformas digitais, sendo que coube à OAB São Paulo a criação de um tutorial para informar a advocacia, instruir a advocacia na utilização desse sistema. Doutora, pensando na pessoa que está nos assistindo nesse momento, quais os direitos que essa pessoa que está no cárcere tem e que não pode ser de maneira nenhuma lesada desses direitos? Explique para os nossos espectadores, por gentileza. Essa pergunta é muito importante porque nós não podemos perder de vista que um cidadão em situação prisional não deixa de ser um cidadão e tem sim suas garantias asseguradas pela Constituição Federal e também pela legislação federal. O cidadão em situação de prisão, ele tem direito à ampla assistência pelo Estado. Essa ampla assistência envolve a assistência à saúde, assistência material, assistência social, educacional, religiosa e jurídica. E é exatamente aqui que se enquadra a advocacia, auxiliando na prestação de assistência jurídica a essa população carcerária. Por isso que a vinda dessa plataforma digital foi muito comemorada pela advocacia e deve ser também pela cidadania, pois nós estamos garantindo a prática de atos democráticos, dando acesso à justiça a essas pessoas em situação de cárcere. Agora, doutora Ana Carolina, mais uma vez para que o nosso espectador consiga entender direitinho do que a gente está falando. Vamos pensar num caso hipotético, mas um caso prático, né? O que a pessoa que está presa, normalmente ela tem de carência, ela acha que os direitos dela não estão sendo obedecidos e de que forma ela pode procurar vocês, procurar essa assistência para que ela não seja... mesmo estando no cárcere, não passa por uma dificuldade ainda maior do que a própria prisão? Bom, a advocacia normalmente é contratada, né, através dos familiares ou até mesmo do próprio cidadão em situação de prisão quando estava fora do cárcere para atuar nesses processos, né? Então, nós dizemos que a advocacia não vai atrás do cliente, mas é o cliente que vem se socorrer, né, fazer o pedido de assistência à advocacia. Entretanto, nós temos a Defensoria Pública, por exemplo, que presta assistência jurídica gratuita a cidadã e cidadão em situação de prisão que não tenha como ter um advogado, uma advogada constituída nos autos. E é exatamente através do exercício da advocacia, que pode ser tanto através da Defensoria Pública, quanto através da advocacia privada, que esse cidadão e essa cidadã podem ter os seus direitos garantidos,
né? Porque é através da advocacia que os pleitos desse cidadão em situação de prisão vão chegar aos poderes constituídos. E quais seriam esses pleitos? Quais são as demandas? O que, por exemplo, um cidadão que nesse momento está no cárcere lá, ele costuma reclamar do que exatamente? Bom, infelizmente nós sabemos que a situação prisional da nossa população carcerária não é das melhores, né? Nós não temos um sistema penitenciário que possa garantir o atendimento à dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Então, são vários casos, desde ausência de assistência à saúde, pedidos de aproximação familiar, uma vez que há toda uma dinâmica de transferência de presos e muitas vezes presos que estão em cumprimento de pena são levados para unidades prisionais distantes da sua família. Então, há vários pedidos que devem e podem ser feitos no âmbito de um processo de execução penal, mas há também a necessidade do contato da advocacia com esse preso ao longo do processo, né? Então, para se preparar um interrogatório, para que o advogado e a advogada tenha conhecimento sobre os fatos que levaram aquele cidadão, aquela cidadã à prisão, enfim. Esses atendimentos, eles são múltiplos e ocorrem em várias fases do processo, desde uma prisão em flagrante, eventualmente, também ao longo de todo o processo e após a finalização do processo numa eventual execução penal, que é exatamente aquele momento em que o preso está executando uma pena que lhe foi atribuída pelo Poder Judiciário. E, doutora, qual que é o papel da tecnologia para facilitar esse trabalho, para possibilitar que vocês façam mais atendimentos, que vocês ajudem mais presos em situações difíceis dentro do cárcere? Pois nesse período que nos pegou de absoluta surpresa, né? Nós estamos vivendo uma pandemia gravíssima em todo o mundo, e logo no início da pandemia, os atendimentos que sempre foram feitos de forma presencial, ou seja, a advogada e o advogado tinham que se dirigir à unidade prisional para ter contato com esse preso, com a vinda da pandemia e as decretações aí de isolamento social, esses atendimentos foram rapidamente suspensos. E aí nasceu a importância, né, da utilização dessa tecnologia, uma vez que a população carcerária ficou privada do seu contato com o mundo exterior, né, atingindo também o exercício do seu amplo acesso à justiça. Então, essa medida trouxe a possibilidade de garantir esse amplo acesso à justiça, as informações do seu processo, porque quem traz informações sobre andamento processual àquele preso ou àquela presa é exatamente a advocacia, né? E é esse contato com o mundo exterior, não só em relação à família dessa pessoa em situação de cárcere, mas também em relação a esse profissional, esse advogado, essa advogada que está prestando essa assistência jurídica, é algo muito importante para o processo de ressocialização desse cidadão. Então, de fato, a importância do uso da tecnologia é muito grande, beneficia, trazendo celeridade a esse atendimento, né? A gente, como eu já falei, inclusive, há pouco, nós temos no estado de São Paulo unidades prisionais espalhadas por todo o nosso território. Muitas vezes esse cidadão em situação de prisão está distante do seu local de origem, então trouxe também a possibilidade de se fazer esse atendimento sem a necessidade de grandes deslocamentos, importando também em algo importante com relação à própria segurança, pois não há a necessidade de movimentação de presos e presas, enfim, nós comemoramos, a advocacia comemora a vinda da tecnologia para auxiliar nesses atendimentos, mas é importante também que se diga que, não obstante nós estejamos vivendo uma pandemia e nesse exato momento, um momento um pouco mais grave dessa pandemia,
né, vivendo aí uma fase emergencial, onde o atendimento presencial está suspenso, mas quando a gente passar dessa fase, e que seja breve, a advocacia continua tendo direito a esse atendimento presencial. E quem decide se atende presencialmente ou telepresencialmente é sempre a advocacia. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Hoje tem sido muito usado a videoconferência e ela tem ajudado todos os lados ali no processo, principalmente o preso, para que ele não fique totalmente isolado. Agora, a senhora está enfatizando que isso veio para ajudar, mas passado a pandemia, jamais o advogado pode ser isolado do seu cliente. É isso, né? Exatamente. Inclusive, a ida, né, do advogado ou da advogada ao presídio tem também uma natureza fiscalizatória para verificar como que está a condição de saúde daquele preso, enfim. A presença da advocacia nas unidades prisionais é salutar na nossa sociedade, a gente não pode abrir mão dela. Entretanto, esse é um mecanismo, sim, que é importante, né? Veio trazer essa celeridade, segurança, não há mais a necessidade de grandes deslocamentos para, às vezes, conversas que são muito rápidas entre a advocacia e o cidadão em situação de prisão, mas uma coisa não elimina a outra. A senhora acredita que existem casos que, apesar da tecnologia, apesar da videoconferência, apenas a conversa face a face, né, do cliente com o advogado é imprescindível? Há casos, sim, mas essa é uma deliberação da advogada e do advogado diante do caso concreto, né? A gente, embora eu milite na área criminal, eu não posso dizer para você, Fábio, algo que, olha, neste caso aqui eu não atenderia via telepresencial. Essa vai ser uma deliberação da advocacia, mas é importante nós frisarmos que esse atendimento, mesmo ocorrendo telepresencialmente, é um atendimento que tem a conversa guardada por sigilo. É um sigilo que decorre de lei dessa conversa entre advogado e cliente. Perfeito. Ana Carolina Moreira Santos, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp hoje, e esse assunto é um assunto muito interessante que eu tenho certeza que a senhora vai voltar aqui e vamos falar mais a respeito. Muito obrigada, uma boa tarde a você e a todos. Boa tarde, bom trabalho, doutora. Realmente um assunto, a tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo, mesmo a pessoa que está em cárcere não pode ficar isolada o tempo todo. E vamos agora a mais notícia. A Páscoa não deve passar em branco para a maioria dos brasileiros. Uma pesquisa recente com 20 mil pessoas em 16 estados mostra que 68% dos brasileiros pretendem comprar ovos de Páscoa. E desse contingente, 82% devem fazer a compra online. Os ovos de chocolate caseiros disputam lugar com as grandes marcas. 56% dos entrevistados afirmam que vão optar pelos produtos artesanais no lugar dos itens tradicionais do varejo. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, uma boa tarde e até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.